Já alguma vez se sentou no sofá à meio da tarde, com aquela quebra de energia, e a primeira coisa que lhe veio à mão foi um pacote de batatas fritas ou umas bolachas? Aquele som estaladiço parece prometer um conforto imediato. Mas a verdade é que, minutos depois, a sensação de cansaço volta. Talvez até pior. E com o tempo, notamos outras coisas. Aquele frasco de doce que parece impossível de abrir. As compras do supermercado que pesam mais do que antigamente. Ou a simples brincadeira com os netos que nos deixa sem fôlego. Esta perda de força não é imaginação sua, e não é apenas uma parte inevitável do envelhecimento. É um sinal de que os nossos músculos precisam de ajuda, de um combustível diferente. Aquele lanche salgado e gorduroso está, na verdade, a roubar-lhe a vitalidade que tanto deseja manter. Mas e se eu lhe dissesse que existe um lanche igualmente estaladiço e satisfatório, que em vez de lhe roubar energia, ajuda a construir e a manter a sua força muscular, dia após dia? Neste vídeo, vamos descobrir que lanches e hábitos simples podem transformar a sua saúde depois dos 60, dando-lhe a força para viver a vida ao máximo. E peço-lhe que fique até ao fim, porque a última dica é algo que provavelmente já tem na sua cozinha, mas que nunca pensou que pudesse ser um segredo para a sua vitalidade. Vamos então começar a desvendar este segredo. O primeiro passo para reconquistar a sua força não está no ginásio, nem em suplementos caros, mas sim na sua despensa. Pense nisto. Quando a fome aperta entre as refeições, o nosso cérebro procura algo rápido e saboroso. E a indústria alimentar sabe disso. Prateleiras inteiras dos supermercados estão repletas de tentações que são ricas em sal, açúcar e gorduras pouco saudáveis. São calorias vazias que nos dão um pico de prazer momentâneo, seguido de uma quebra, e a longo prazo contribuem para a inflamação e a perda de massa muscular. O que precisamos é de uma troca inteligente. Uma troca que satisfaça o desejo por algo estaladiço, mas que trabalhe a nosso favor. E o herói desta história é o grão de bico tostado. Sim, o humilde grão de bico. Talvez o conheça do cozido à portuguesa ou de uma boa salada, mas a sua versão tostada no forno transforma-o num petisco poderoso. Imagine um punhado de grãos dourados, crocantes, temperados talvez com um pouco de pimentão doce, orégãos e um fio de azeite. Cada trinca é uma explosão de sabor e, mais importante, uma dose de proteína de alta qualidade. A proteína é, literalmente, o tijolo com que os nossos músculos são construídos e reparados. Depois dos 60, o nosso corpo precisa de mais proteína para fazer o mesmo trabalho de manutenção muscular que fazia antes. Se não lhe dermos proteína suficiente, o corpo começa a roubar dos próprios músculos para obter os aminoácidos de que necessita para outras funções vitais. É por isso que a força diminui. Ao trocar as batatas fritas por grão de bico tostado, está a fazer uma escolha ativa para nutrir os seus músculos. E não é só a proteína. O grão de bico é riquíssimo em fibra. A fibra ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis, evitando aquelas quebras de energia que nos levam a procurar mais doces ou salgados. Além disso, a fibra alimenta as bactérias boas do nosso intestino, o que melhora a digestão e o sistema imunitário. É um lanche que nos deixa saciados por mais tempo, ajudando a controlar o peso e a evitar os excessos nas refeições principais. Fazer este petisco em casa é incrivelmente fácil e econômico. Basta escorrer bem uma lata de grão de bico cozido, secá-los com um pano de cozinha, temperar a gosto e levar ao forno até ficarem dourados e estaladiços. Pode fazer uma quantidade maior e guardar num frasco de vidro para ter sempre à mão. É o lanche perfeito para ter na mala quando sai, para comer a ver televisão ou para servir quando recebe uma visita. Em vez de abrir um pacote de algo processado, oferece um petisco feito por si, delicioso e que faz bem. Esta pequena mudança, este simples ato de escolher um lanche que constrói em vez de destruir, é o primeiro grande passo para uma nova vitalidade. É dizer ao seu corpo que se importa com ele, que quer dar-lhe as ferramentas certas para se manter forte e ativo. Não se trata de uma dieta restritiva, mas de uma adição inteligente e prazerosa ao seu dia a dia.
Agora que já descobrimos o poder do grão de bico tostado como uma alternativa fantástica e construtora de músculo, vamos explorar outras opções igualmente simples e eficazes que pode incorporar na sua rotina. Porque ter variedade é fundamental para não nos cansarmos e para garantirmos um leque mais vasto de nutrientes. E a próxima sugestão é um clássico português, muitas vezes subestimado: o tremoço. Sim, aquele petisco amarelo e brilhante que acompanha tão bem uma bebida fresca numa esplanada. O tremoço é uma leguminosa e uma verdadeira bomba de proteína. Uma pequena taça de tremoços pode conter uma quantidade de proteína semelhante a um bife pequeno, mas com a vantagem de ter muita fibra e zero colesterol. São convenientes, baratos e fáceis de encontrar. O único cuidado a ter é passá-los bem por água antes de consumir para retirar o excesso de sal da salmoura em que são conservados. Ter um frasco de tremoços no frigorífico é ter um lanche saciante e nutritivo sempre pronto. Em vez de petiscar bolachas de água e sal enquanto prepara o jantar, coma um punhado de tremoços. Vai ver que chega à refeição com menos fome e mais controlado. Outro aliado poderoso, e que provavelmente já tem no seu frigorífico, é o ovo cozido. O ovo é considerado um dos alimentos mais completos da natureza. A clara é praticamente proteína pura, e a gema está cheia de vitaminas e minerais essenciais, como a vitamina D e a colina, que é importante para a saúde do cérebro. Cozer alguns ovos no início da semana e guardá-los no frigorífico é uma estratégia brilhante. Um ovo cozido a meio da manhã ou da tarde é um lanche que sustenta, que alimenta os músculos e que ajuda a manter a concentração. Pode comê-lo simples, com uma pitada de sal e pimenta, ou cortá-lo às rodelas e colocar numa fatia de pão de mistura integral. É a prova de que não é preciso complicar para comer bem e de forma inteligente. E se gosta de algo mais cremoso, o iogurte grego natural ou o Skyr são opções excepcionais. Estes iogurtes são mais espessos porque parte do soro do leite é removido, o que concentra a proteína. Um pequeno pote de iogurte grego pode ter o dobro da proteína de um iogurte normal. É uma base fantástica para um lanche ou até para um pequeno almoço reforçado. Junte-lhe um punhado de nozes ou amêndoas para adicionar gorduras saudáveis e ainda mais proteína, e umas frutas vermelhas para um toque de doçura e antioxidantes. Esta combinação não só alimenta os seus músculos, como também contribui para a saúde do coração e do cérebro. É um lanche que parece uma sobremesa, mas que está a trabalhar ativamente para a sua força e bem-estar. Finalmente, não podemos esquecer a importância de transformar as nossas refeições principais. Uma sopa, por exemplo, é um pilar da nossa alimentação portuguesa. Mas uma simples sopa de legumes pode ser elevada a uma refeição construtora de músculo. Como? Adicionando uma fonte de proteína. Depois de triturar os legumes, junte um punhado de feijão cozido, lentilhas ou mesmo um pouco de frango desfiado. Isto enriquece a sopa, tornando-a muito mais saciante e nutritiva, sem a deixar pesada. É uma forma excelente de garantir que atinge as suas necessidades diárias de proteína, especialmente nos dias mais frios em que uma sopa quente sabe tão bem. Estas não são mudanças radicais, são ajustes simples, escolhas conscientes que, somadas, criam uma base sólida para um corpo mais forte e uma vida com mais energia. Ao longo da nossa conversa, vimos como pequenas trocas no nosso dia a dia podem ter um impacto gigantesco na nossa força e vitalidade. Passamos do som enganador de um pacote de batatas fritas para o poder nutritivo e estaladiço do grão de bico tostado. Descobrimos que clássicos como os tremoços e os ovos cozidos são verdadeiros tesouros de proteína que temos ao nosso alcance. E vimos como um simples iogurte grego ou uma sopa enriquecida podem transformar um lanche ou uma refeição leve numa força motriz para os nossos músculos. A mensagem principal é esta: não se trata de comer menos, mas de comer melhor. Trata-se de entender que cada alimento que escolhemos pode ser um passo em direção a mais força ou um passo em direção a mais fragilidade. A decisão é nossa, em cada garfada, em cada petisco. E agora,
quero partilhar consigo aquela dica final que prometi. Algo que já tem em casa e que é absolutamente crucial para a saúde dos seus músculos, mas que é frequentemente esquecida. Falo da água. Sim, a simples e pura água. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o desempenho muscular cai drasticamente. A água é essencial para transportar nutrientes para as células musculares e para remover os resíduos. Sem água suficiente, os músculos ficam cansados, propensos a cãibras e a sua capacidade de se repararem e crescerem fica comprometida. Muitas vezes, a sensação de fome à meio da tarde é, na verdade, um sinal de sede disfarçado. Antes de procurar um lanche, experimente beber um bom copo de água e esperar uns minutos. Pode ser tudo o que o seu corpo precisava. Tenha sempre uma garrafa de água por perto. Beba ao longo do dia, mesmo sem sentir sede. Faça da hidratação um hábito tão natural como respirar. Juntar estas escolhas alimentares inteligentes com uma boa hidratação cria o ambiente perfeito para que os seus músculos prosperem. Lembre-se, adotar estes hábitos não é uma corrida, é uma caminhada. Comece por uma mudança. Talvez esta semana troque o seu lanche da tarde por um punhado de grão de bico tostado. Na próxima semana, experimente adicionar um ovo cozido ao seu meio da manhã. Pequenas vitórias constroem a confiança e o ímpeto para continuar. Você tem o poder de reescrever a história do seu envelhecimento, transformando-o numa jornada de força, energia e independência. Não é para se tornar um atleta, mas para poder carregar os seus próprios sacos de compras, para brincar no chão com os seus netos sem dores e para abrir qualquer frasco na sua cozinha com confiança. Gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destes lanches lhe pareceu mais interessante? Ou talvez já tenha o seu próprio petisco saudável secreto para partilhar. Deixe um comentário abaixo. A sua experiência pode inspirar outras pessoas. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto, pois ajuda-nos a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, subscreva o canal para não perder os nossos próximos vídeos cheios de dicas para viver a sua melhor vida em qualquer idade. Lembre-se sempre, cuidar de si é o maior ato de amor que pode praticar. A força para viver plenamente está nas suas mãos e naquilo que escolhe colocar no seu prato. Até a próxima!